Marca da besta, selo de Deus, união das igrejas. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, esse é o tema de hoje. E comigo está o Carlos, ele é doutor, advogado, ele tem o seu escritório e também é produtor rural e professor de Bíblia também. Ele que está aqui hoje me ajudando. E Carlos? É um prazer estar mais uma vez aqui. Eu já estive aqui como convidado, eu não participei das filmagens, mas eu estive aqui. É um prazer estar aqui trazendo luz para as pessoas, aquele conhecimento que a gente tem, que a gente possa ser luz na vida das pessoas. Amém, meu irmão. É um prazer também te receber aqui. Quantas vezes eu te chamei, né? Hoje deu certo, né? Então tá, marca da besta, selo de Deus. Como entender isso? Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 13, está escrito assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que significa isso? A união, muitas das vezes, é uma coisa boa. Só que às vezes a união pode ser uma coisa ruim, Carlos. Como que ela é ruim? Aqui menciona o seguinte: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Isso daqui nos dá a ideia de uma trindade do mal. É onde uma união é ruim para o ser humano. Por quê? Porque aqui demonstra 3 poderes que o inimigo iria usar. O primeiro deles, o dragão. Vi sair da boca do dragão. Se você for lá em Apocalipse capítulo 12, aqui você vai ter uma ideia do que é o dragão. Houve rebelião no céu, né? E aí foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. A partir do versículo 9, 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, o grande dragão aqui então é o próprio Satanás. Antiga serpente falou aqui também. Por que antiga serpente? Porque foi a primeira sessão mediúnica do mundo. Foi a hora que Satanás entrou na serpente para enganar Eva lá no Éden. Onde ela entrou na serpente, enganou Eva, e aqui foi então a primeira sessão espírita mediúnica. Então por isso que, vi sair da boca do dragão. Aqui, em Apocalipse 16, a partir do versículo 13 que eu li, ali é relatado então 3 espíritos imundos. Então são 3 grandes religiões. A primeira então é o dragão, que é o próprio espiritismo, que é incorporação e tudo mais. Da boca da besta. Besta no Apocalipse significa poder. Então, da boca do espiritismo, da boca de um grande poder religioso e da boca do falso profeta. Quem que é o falso profeta? Se você for lá em Mateus, o capítulo 7, de Mateus, a partir do versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Vamos mais uma evidência, mais uma prova, para chegar até onde eu estou querendo chegar. Mateus capítulo 24, o versículo 24. Lá está assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Carlos, essa profecia de Apocalipse capítulo 16 nos menciona então 3 grandes poderes religiosos. Toda forma de espiritismo, toda forma de romanismo, igreja romana, e toda forma de evangélicos, que é o falso profeta. Evangélicos apostatados da doutrina de Deus, que eles ensinam doutrinas de homens, anulando o mandamento de Deus. Eles seguem as suas próprias tradições. O que você entende por isso, Carlos? Esses 3 poderes religiosos?
É um interessante, Fabinho, que como que Satanás usa dos ardis dele para querer parecer com os poderes do céu. A gente vai ver que na Trindade tem o Pai e o Espírito Santo, assim tem o Satanás tentando copiar. E isso é uma coisa que vai acompanhar até o fim. Até em Apocalipse a gente vai chegar nesse fim, Satanás tentando copiar. E por isso do anticristo. O anti, ele quer nos dizer que ele quer ser igual, ele quer tomar o lugar de. E as coisas vão parecendo de forma que vai enganando pessoas e as pessoas vão sendo levadas por essa enxurrada de informações erradas até que ao término do mundo as pessoas se percam, né? Pois é, Carlos. E então essa união não é uma coisa boa, Não. mas é uma união. Mas é uma união do mal. Olha só o que fala Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, e tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. No versículo 4, então ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para que não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, aqui está querendo dizer a grande Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. Carlos, a palavra Babilônia vem da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Como que era a Torre de Babel antigamente? Para que fizeram a Torre de Babel antigamente, Carlos? A Torre de Babel nada mais era do que uma torre que aquele povo daquela época buscava construir, e eles buscavam chegar ao céu. Primeiro, o intuito basilar era fugir de que não houvesse um novo dilúvio e que eles fossem atingidos por isso. E nada mais é do que confusão. A palavra em si, ela significa confusão. E eles buscavam ser maiores que Deus. Eles buscavam substituir a Deus com aquela torre, alcançar o lugar que era ocupado por Deus. Porque na época teve o dilúvio, né? Justamente. E aí quiseram afrontar Deus, então. Eles queriam tomar o lugar de Deus e mostrar para Deus que se eles fizessem uma torre que chegasse aos céus, Deus não os alcançaria. Porque a gente sabe que o dilúvio cobriu todos os montes e até o mais alto foi encoberto, salvo engano, 7 metros de água encobriu o mais alto monte. Nossa. Então eles buscavam essa superioridade, eles buscavam ser maiores que Deus. E a gente vai ver que Deus usou o seu poder e fez com que aquela multidão se dissipasse e eles não conseguissem mais comunicar-se entre si. Nossa, então eles quiseram afrontar Deus, o dilúvio, falando: não, quando Deus mandar um dilúvio, então a gente vai estar lá em cima da torre. E Deus achou aquilo lá uma afronta e confundiu a língua deles. Por isso que tem esse tanto de língua hoje. E o interessante, Fabinho, que precisou que Deus descesse lá para ver aquilo que estava acontecendo. Deus sabia que a união daquele povo poderia resultar em algo catastrófico para aquele momento. Então Deus decidiu intervir. E isso é interessante para nós, para nosso estudo agora, porque a gente vai estar falando a respeito da união das igrejas em pró de uma ideia ruim. E isso pode ser catastrófico para aquelas pessoas que seguirem essa linha de pensamento. Então, Apocalipse capítulo 18 fala da Babilônia. Mas aqui não é uma confusão de línguas, igual teve na época, uma afronta a Deus. E sim outro tipo de afronta. Aqui é uma confusão religiosa. Justamente. Então, Apocalipse 18 nos apresenta Babilônia como uma confusão religiosa. E essa confusão religiosa, o que significa isso? Que esses três poderes religiosos estão em união em pontos doutrinários, Carlos. Eu tenho um estudo aqui sobre a morte no meu canal. E aqui eu mostro o que acontece com o homem depois que o homem morre. A primeira mentira contada ao ser humano foi Satanás incorporado na serpente lá no Éden, em Gênesis capítulo 3. Porque ele perguntou para Eva assim, foi assim que Deus disse, não morrerás? Ela sim.
Ele falou, é certo que não morrereis. Então, vem Deus falando que um homem morre, a morte eterna, e vem Satanás e fala que um homem é imortal. E tem religiões que dizem que o homem é imortal, ele reencarna, ele não morre, ele vai ficar queimando eternamente. E com passagens da Bíblia que não significam isso. Que se vocês voltarem lá no meu curso sobre a morte, é um curso grande. Vê ele de três vezes, 2 vezes, que você vai ficar inteirado do que eu estou falando aqui. Então, a primeira união entre eles em pontos doutrinários, Carlos, é a imortalidade da alma. E depois tem outra coisa, que Deus disse sábado e hoje a cristandade diz domingo. Então é interessante, eu gostaria de reagir a um vídeo aqui, Carlos. Vamos ver, é bem interessante esse vídeo. É o Rodrigo Silva, olha só. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo. O anticristo é a versão do Cristo para o demônio. Para o demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Como Deus no Antigo Testamento pediu aos judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada, né? Interessante, né, Fabinho? Que já começa nos dizendo que a lei de Deus vai ser questionada e a gente está num momento que a lei de Deus está sendo questionada. Num primeiro momento, questiona-se que a Bíblia precisa ser mudada, a Bíblia precisa ser adequada. Ela precisa ser modificada e adequada aos tempos modernos. A gente não vai entrar nesse mérito, mas é bom a gente levar por esse lado, porque parece que cria-se uma corrente que vai levar algo para mudança da lei. Fica mais fácil. Não, a gente não precisa mudar a Bíblia, mas vamos mudar a lei, vamos adequar. E a gente sabe que isso principalmente atacou o 4º mandamento, a guarda do sábado. Pois é, e aqui em Apocalipse capítulo 7, aqui nos fala o seguinte, Apocalipse 7, a partir do versículo 7, a partir do versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra. Vento aqui na profecia significa guerras, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, Carlos, você tocou no assunto aí sobre a observância ao mandamento, o 4º mandamento, né? E aqui fala que para não acontecesse nada grave na terra, até selarmos os servos do nosso Deus na fronte, né? E aí, Carlos, esse selo de Deus, então, vem a ser o quê? De acordo com as Escrituras? De acordo com as Escrituras, o selo de Deus é a guarda do sábado. O sábado que desde a criação, ele é observado como um dia santo. Deus santificou esse dia e esse dia foi reservado para ele. E a gente vai ver ao longo da história que esse dia foi modificado e foi modificado pela Igreja Romana. Muito bem. Ô, Carlos, mas para a gente receber o sábado em nossas mentes, porque fala na fronte, na testa e na mão. A fronte, então, significa o pensamento, a aceitação, né? E a mão representa o símbolo do trabalho. Para receber esse selo, precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida. A gente precisa aceitar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Porque lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim lá: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende neles crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Carlos, esse Espírito Santo da promessa, então, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito Santo, ele nos convence do pecado, o que é pecado. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não consegue discernir o que é pecado. Então, para você discernir, receber o selo de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo é falar em línguas, Carlos? Não é falar em línguas. A atuação do Espírito Santo, até para
para melhor entendimento. Quando a gente vai fazer algo errado, algo que a gente sabe que é errado e de repente aquela voz fica no nosso ouvido falando assim, ó, não faz isso não faz isso que é errado. Quando a gente deixa de fazer algo que é bom e vem uma voz no nosso ouvido e fala, ó, você deveria ter feito aquilo. É o Espírito Santo que está falando em nossa vida. A gente sabe que a atuação do Espírito Santo, ela nos convence do pecado, que a gente está numa vida pecaminosa e ele nos leva a ter um entendimento melhor com relação a isso. Então, é bom, o primeiro passo é entender que o Espírito Santo está atuando em nossa vida e isso vai nos levar a um melhor entendimento daquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo em nossa vida, qualquer vento de doutrina pode nos levar para qualquer direção e a interpretação, a gente sabe que a interpretação das pessoas é uma interpretação muito ampla. Elas dão interpretações que de repente não é o que a Bíblia quer nos dizer. Muito bem. E em Efésios 4:30 reforça essa ideia do Espírito Santo como sendo o selo. 4, versículo 30 de Efésios. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, justamente, é isso aí que você falou, Carlos. O Espírito Santo, como agente de conversão do ser humano, ele nos convence e nos mostra o que temos que fazer. Aquela voz que vem na gente, né, Carlos? Aquele jeito, aquela sensação que te dá de vontade de fazer o bem. Isso é o Espírito Santo que está nos comovendo, nos envolvendo ali. E aí, quando você nega ele, você não consegue enxergar o que tem que fazer. E aí você entristece o Espírito Santo de Deus. O dom de línguas, Carlos, tem também um estudo sobre o dom de línguas aqui no meu canal. Ele é também um dom do Espírito Santo. Mas ele não significa que é o selo. Por exemplo, estou nas igrejas, falo em línguas, eu fui selado. Não é isso. Até porque o dom de línguas explica o que é lá. Então, Carlos, primeiramente, para receber o selo de Deus, precisamos ter o Espírito Santo. E aqui, o Espírito Santo, tem os frutos do Espírito Santo lá em Gálatas, capítulo 5. E aí, nos dias finais, em Isaías, capítulo 8, lá mostra onde está o selo de Deus, Carlos. Isaías, capítulo 8, versículo 16, ali nos mostra onde se encontra o selo de Deus. Olha só, a partir do versículo 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Você faz a leitura dela para mim novamente, Carlos? 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconda do seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Pode ler o 20. 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, olha, o que está querendo dizer aí? Se não tiver obediência, vocês não verão a luz. Obediência a quê? No versículo 16, Carlos. A lei. E o que é a lei? A lei é o decálogo, é a palavra de Deus. Tá. E vamos ver vamos reagir mais um vídeo aqui mostrando quem que mexeu no decálogo? Perfeito. Teve alguém que mexeu no decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, que tem um estudo também aí no meu canal. Vamos ver quem mexeu na lei de Deus, que é o decálogo, né? Vamos lá. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho. O domingo é um dia santo em que nós nos reunimos, todos os cristãos, com exceção de alguns, né? Agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Por isso não tem cabimento. Você viu, Carlos? Vou voltar aqui para ver. Não tem nenhum. O próprio integrante da Igreja Romana diz aqui. Texto no Novo Testamento que diga Olha que só. Algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Por isso não tem cabimento. Então tá. Note bem, ele mencionou mais outra denominação evangélica ali. E aí, não tem, ele mesmo falou que não tem nada na Bíblia que mostra o contrário do que a gente está pregando aqui, Carlos.
que é o sábado que tem que ser guardado, e o domingo foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou, mas isso não dá autoridade de guardar o domingo. A Bíblia fala o sábado, eu tenho um estudo sobre o sábado aí, se vocês quiserem entender aí melhor. Então, note bem, a igreja romana que está por trás disso tudo. E aí, ele falou uma igreja protestante ali no meio, que nos ajuda a entender aquela união das igrejas lá de Apocalipse 16, Carlos. E aí? É interessante, né, como que as igrejas se unem em um mesmo propósito, e nesse caso foi para a mudança do decálogo. Porque se a gente compreender que a Igreja Católica fez essa alteração em algum momento da história, e todos sabem que momento foi esse, por que que a Igreja Protestante veio a seguir essa ideia? Porque a gente tem um manual, que é a Bíblia, que nos orienta que o dia de guarda é o sábado. E se algo veio a contrapor a isso, isso não é uma doutrina verdadeira. A gente sabe que a Bíblia é luz para os nossos pés e que então a gente deveria segui-la. Não existe na Terra alguém que possa alterá-la. Não mesmo. Quer ver? Vamos continuar o vídeo aqui, só pra gente ver o que mais que eles vão falar. Agora temos que sair do sábado para o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. O Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos. Eu quero fazer uma observação aqui, Fabinho, que foi dito pelo padre ali, que os adventistas estão muito presos ao Antigo Testamento. Interessante que é feita uma distinção de dois livros onde o Antigo Testamento parece que perdeu o seu valor. Parece que não é uma continuação histórica de um mesmo ato, de uma mesma escritura pública, escritura dita por Deus. Então a gente vai ver que eles tentam fazer essa distinção e deixar aquilo que parece que é uma afronta a eles para trás, o Antigo Testamento. E não é, é uma continuação, é uma história de começo ao fim, onde o decálogo está lá atrás, e a gente vai ver que isso acontece só com o quarto mandamento. Os outros 9, de repente, são respeitados por eles, mas eles têm um problema com a guarda do sábado. Sim, mas eu vou mais além, Carlos. Aí, no caso, são 9 para os evangélicos. Porque também eles não adoram imagens, não tem outros deuses além de Deus. E ali, na igreja romana, igual eu fiz o catecismo, lá tá diferente. Tiraram os 2 primeiros, que o primeiro é não terás outros deuses diante de mim. Tá lá em Êxodo capítulo 20, tem um estudo também no meu canal aí. O segundo é não farás para ti imagem de escultura, não lhes darás culto. Para mim já é muito claro. Retiraram esses 2. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Colocaram amar a Deus sobre todas as coisas. O terceiro mandamento da lei de Deus, que é não tomar seu santo nome em vão, colocaram como se fosse o segundo e tiraram o segundo, que proíbe a adoração de imagens. Tiraram o terceiro, substituíram o terceiro então, da lei de Deus original para o segundo. O terceiro, que é não tomar seu santo nome em vão no original, colocaram o domingo no lugar. E depois a gente vai mostrar um tema bem importante aqui, quer ver? Vamos terminar de ver isso daqui, depois eu mostro do pastor César. Que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo que não é mais para guardar o sábado, o domingo e passar a nossa reunião. E não vou mostrar, porque não tem? Porque não... Pois é, pastor Eliseu, não tem nenhum texto e o senhor sabe muito bem. E sabe de onde veio essa mudança? O Ariel acabou de falar. Ele segue a autoridade da igreja para fazer imagens e mudar o sábado pelo domingo. Assim como o senhor também, pastor, segue a tradição e a autoridade da Igreja Católica para invalidar o quarto mandamento. Pois é, então tá muito claro. Aqui, Carlos, nos mostrou o seguinte, que não é a gente que falou, ali foi o próprio católico que falou que não tem autoridade na Bíblia para tirar isso. O próprio pastor Eliseu falou também que não tem. E simplesmente eles tiraram porque aí volta de novo lá para o Apocalipse 16, a trindade do mal. Que o inimigo ia usar 3 grandes religiões. Olha, gente, por favor, eu não estou falando mal das pessoas. O espírito de profecia, na qual a gente crê, diz que a maior parte dos servos de Deus estão na igreja católica. Tem muitas pessoas sinceras em todos os lugares. Tem amigos meus
clientes meus de várias denominações, sinceros, pessoas honestas. Aqui não estamos falando de pessoas, porque o próprio Jesus disse, os discípulos chegaram nele e falaram assim para ele: Jesus, temos pessoas falando do teu nome, devamos conversar com ele, proibi-los? Jesus: não, deixem falar, porque quem não é comigo se espalha, e quem não é contra mim é por mim. Ou seja, tem muitas pessoas aí honestas, sinceras, falando de Jesus, obedecendo à lei de Deus, o que elas aprenderam, sendo fiéis naquilo que elas aprenderam. Em Atos 17:30, lá fala que Deus não leva em conta o tempo que a pessoa não sabia. E aí segue-se o seguinte, Carlos, tá tudo mostrando que tá certa essa passagem de Apocalipse 16, essa união do mal, essa trindade do mal, que o inimigo usa esses movimentos para, se possível, descer até fogo do céu para enganar as pessoas, ô Carlos. Exatamente, Fabinho. A gente vai ver que essa união, ela busca derrubar a lei de Deus, busca derrubar aquilo que vai ser o selo de Deus, e essas pessoas, no final, se não houver uma queda das escamas dos olhos delas, elas vão se perder. É bom buscar conhecimento. A Bíblia nos diz: e conheceis a verdade os libertará. Busquem o conhecimento, que esse conhecimento vai abrir seus olhos. Vamos ver outra coisa aqui agora. Outra reação, ô Carlos. Só para ficar bem claro o que eu tô querendo dizer. Vamos lá, vamos passar para outra. Eu só pedi um versículo. Fala, mostra um versículo que fala do domingo como sendo uma marca, uma coisa terrível para o cristão. Não tem. Eu digo que a Igreja Católica errou, que autonomia, eles foram lá no catecismo e colocaram assim, pegaram o decálogo e colocaram no catecismo alterando o quarto mandamento para o domingo. Isso está errado, porque ele está falando... Ou seja, o que ele falou aqui, Carlos? O pastor César Cavalcante, ele é um pastor evangélico, né? E o que ele falou aqui? Olha só o que ele falou. Que interessante, ó. Eu só pedi um versículo. Fala, mostra um versículo que fala do domingo como sendo uma marca, uma... Pois bem, aqui ele está criticando os adventistas, falando que... Me mostra um versículo aí que o domingo é o selo da besta, a marca da besta. Por que a gente fala que o domingo é a marca da besta? Primeiro, em Daniel 7:25, lá fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Igreja Romana, ela teve a época dela, Carlos, sombria, a época da Inquisição, a época das indulgências. Eles queimavam cristãos, eles chamavam os cristãos de hereges, porque queriam seguir a palavra de Deus. Então eles condenavam eles a tochas humanas, colocavam eles em cruzes, se eles não negassem aquilo que eles tinham aprendido da Bíblia, se eles não rejeitassem o que eles aceitavam lá da Bíblia, eles eram queimados vivos ali com plateia. E tá na história, só vocês pesquisarem. E aí aconteceu um fato miraculoso. Eles não gritavam, Carlos. Eles não gritavam, eles não negavam a Deus. E aí o que acontecia? Eles morriam queimando, cantando. A ciência diz que é impossível acontecer isso, de tanta dor que a pessoa sente. Então aquilo ali era algo sobrenatural, Carlos. Por quê? Porque não tem como você que está queimando e cantando. E aí era um plano do inimigo, usando essa denominação, a Igreja Romana, para matar os cristãos de tanto ódio que o inimigo tinha de cristãos. E aí estava dando errado o plano dele, porque as pessoas estavam morrendo salvas, e aquelas pessoas que morriam como se fossem sementes. Quanto mais matava, mais nascia cristão. Porque as pessoas estavam lá olhando aquilo para imaginar, gente, mas isso não existe, eu vim aqui para dar risada, eles estão cantando. Eu vou converter esse povo também, eu vou fazer isso aí também. Eu vou parar de fazer isso, matar os cristãos, porque não está dando certo. Aí é onde ele resolveu entrar dentro da cristandade, Carlos. Ele resolveu entrar dentro. Agora eu vou mudar a estratégia, eu não vou matar eles mais não. Eu vou entrar no meio deles com doutrinas erradas. E aí deu certo.
e está dando certo até hoje. E cumpre o Apocalipse 16. O interessante, né, Fabinho, como você diz aí da história dos heróis da fé, tem até um livro interessante que conta a respeito disso, o testemunho que aqueles que eram executados, isso no início ali do protestantismo, o povo não tinha conhecimento, a Bíblia não era algo de acesso a todos, a Bíblia era restrita à igreja romana, e aqueles que eram executados, muitas das vezes, eles, como o Fabinho disse aqui, eles morriam louvando o nome do Senhor. E o efeito daquilo ali perante as pessoas que estavam ali assistindo aquela execução era contrário daquilo que esperava. A ideia de impor medo, uma das primeiras ideias de Satanás, que era pela força, pela dor, não surtiu efeito, porque as pessoas viam aquilo e elas se convertiam aquele Deus que aqueles que morriam seguiam, e eles morriam louvando o nome do Senhor, e em hipótese alguma parecia ou demonstrava sofrimento. Então é interessante isso, né? Pois é, então. E aí, quando eu li aqui no proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, a igreja romana ela mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. A partir do ano 321 depois de Cristo, né, junto com o imperador Constantino, junto com a Igreja Católica. O imperador Constantino ele era romano, ele teve uma falsa conversão e entrou dentro ali o Estado junto com a Igreja. Não foi Constantino que fundou a Igreja Católica, mas a Igreja Católica Apostólica Romana foi através dele, porque aí uniu a Igreja com o Estado, e o Constantino então colocou a Igreja Católica agora como a Igreja do reino. Então, católico, apostólico, romano. E com isso embutiu várias doutrinas dele, que ele era adorador do Deus Sol, né, pagão, e ele colocou a adoração agora no dia de domingo. E tiveram que tampar a brecha e colocaram as desculpas que foi na ressurreição de Jesus. E aí, mas isso está errado. Isso aí também cumpriu essa profecia de Daniel 7:25, que Deus não autorizou nenhuma mudança, igual está escrito lá em Mateus capítulo 5, 17 em diante, diz que Cristo não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir, mostrar como ela deveria ser cumprida, e ele exaltou a lei de Deus ainda. Ele falou, se vocês adulterarem no pensamento, já cometeu adultério. Se vocês tiverem ódio do irmão de vocês, vocês já o mataram. Então, ele não veio diminuir a lei de Deus, ele veio aumentar. É por isso que lá em Isaías 8,16 fala que o selo de Deus está dentro da lei de Deus. E qual que é o único lugar que menciona um mandamento que tem os mesmos atributos de um selo real? É o sábado. Por quê? Porque olha só o que está escrito aqui, ó. Você sabia que todos os seres humanos também têm uma marca de propriedade? O estudo de hoje vai identificar o selo de Deus e vai mostrar como é importante obedecer e seguir a vontade divina. O que é o selo de Deus? É o sinal da cruz? É o batismo? São as línguas estranhas? É ser crente? Não, não é nada disso. Então, como saber qual é o selo de Deus e onde ele se encontra? Diz o profeta, sela a lei. Isaías 8,16. Isso quer dizer que o selo de Deus está na sua santa lei, ou seja, nos 10 mandamentos. Definição de um selo. Características. Então o selo de Deus tem que ter algumas características. Porque antigamente, para um documento ou lei ser autêntico na antiguidade, um selo ou sinete de um rei precisava conter 3 atributos fundamentais. Primeiro, o nome da autoridade desse selo, título ou cargo que essa pessoa ocupava e domínio ou território pelo qual ele exercia autoridade. E o sábado contém isso. Por quê? O nome. O 4º mandamento é o único que mostra Deus como sendo único. O cargo que ele ocupa. O 4º mandamento é o único que mostra também que ele é o Criador. E o domínio pelo qual ele exerce a autoridade. O 4º mandamento é o único que diz que ele domina céus, terra e mar e tudo que neles há. Muito interessante, né? Então o 4º mandamento ele tem todos os atributos do selo.
E aí eu vou mais. A lei de Deus, os mandamentos, antigamente, Carlos, na época do Gênesis, não tinha escrito. Não tinha 10 mandamentos na tábua. Era falado. E lá em Gênesis, capítulo 26, o versículo 5, não existia Bíblia, Carlos. Não existia tábua dos 10 mandamentos. Quando Caim matou Abel, não existiam os 10 mandamentos, mas ele sabia que ele tinha matado, sabia que era errado, inclusive ele foi punido por causa disso, porque ele cometeu o homicídio, né, não matarás, né? E só que aí o Abraão também foi obediente às leis de Deus. Mas como se não tinha escrita? Era de boca, Carlos. Era de boca. Olha só, a partir do versículo 5 de Gênesis 26. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então a lei de Deus, os 10 mandamentos, não foi dada só para Moisés nem para o povo de Israel. Então o sábado foi dado lá na criação, Abraão foi obediente à lei de Deus. E aqui em Ezequiel, capítulo 20, nos mostra uma coisa impressionante aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, eles foram chamados, por quê? É porque diante daquela nação, a única nação que estava tentando seguir o que Deus pedia era eles. Então Deus foi deu a lei para eles. Mas não só para eles, para todo mundo. Tem meu estudo sobre o sábado aí também no meu canal. Só dá uma olhada ali que vai estar muito mais bem explicado. Ezequiel 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o sábado era o único mandamento que mostrava que Deus que eles serviam. O mandamento primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não lhes darás culto. E não teria sentido se não tivesse o sábado. Porque não terás outros deuses diante de mim. Que Deus? É o Deus Criador. E onde mostra que Deus é o Deus Criador? No mandamento do sábado, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Então o único mandamento que mostra Deus como Deus Criador, o Deus anti-idolatria, é o mandamento do sábado. E quando eles vinham o povo antigamente guardando o sábado, eles já sabiam que lá serve o Deus Criador. Então é isso, Carlos. Muito interessante. Você tem algum comentário? Interessante que usa-se muito, assim como você disse, que aquilo era para o povo de Israel, aquilo era para aqueles que vieram depois de Moisés, mas Abraão guardou a lei. Adão e Eva tinham a lei e guardavam o sábado. Eles eram judeus? Não eram judeus, que o povo judeu veio a existir muito posteriormente a isso. E infelizmente essa ideia deles, para eles, infelizmente para eles, essa ideia deles de que era para o povo judeu, ela não prevalece por causa disso. Antes do decálogo, da criação da pedra que desceu com Moisés ali, o povo já guardava a lei. Era tradição, era passado de boca em boca e a lei, portanto, era guardada dessa forma. Então tá. Vamos terminar só de ver o restinho do vídeo aqui, Carlos. A gente tá caminhando para o fim já. Coisa terrível para o cristão. Não tem. Eu digo que a Igreja Católica errou. Que autonomia? Eles foram lá no catecismo e colocaram assim, pegaram o decálogo e colocaram no catecismo alterando o 4º mandamento para o domingo. Isso está errado, porque ele está falando do Antigo Testamento como se fosse domingo. É mentira, está errado. É sacanagem isso daí. Agora, a Bíblia anatematiza o domingo? É anátema? Não. Se reunir no domingo, celebravam a ceia no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. A ceia do Senhor era no domingo. Enfim, então dizer que a guarda do sábado é a marca da besta é uma idiotice teológica. Baseada em quê, meu Deus do céu? Em nada. Baseado em nada. Que a guarda do sábado é a... Também falou errado. A guarda do sábado não, a guarda do domingo. Ele falou errado ali. Quer ver aqui, ó. Ele errou aqui, mas ele queria dizer a guarda do domingo, né? Ó. Que a guarda do sábado é a marca da besta é uma idiotice. É uma idiotice mesmo, porque não é isso. Porque na verdade não é a guarda, não é a marca da besta, é o selo de Deus, né? O selo de Deus é o sábado. Exatamente. A marca da besta, que é o poder religioso, a grande Babilônia, que deu do vinho do furor da sua prostituição, que significa as suas doutrinas erradas. Ou seja, os evangélicos, as igrejas hoje tem ponto de doutrina em comum com a Igreja Católica, que foi ela que colocou o domingo.
Então, domingo é um ponto de doutrina em comum. Eles podem dizer, criticar eles por causa da idolatria, mas eles estão juntos com pontos de doutrinas iguais, que é o domingo, a imortalidade da alma, que eu explico isso no meu curso aí, no meu canal. Então, o resumo é o seguinte: vai ter a volta de Jesus nas nuvens do céu, ele não vai voltar como um neném indefeso mais. Antes dele voltar, vai ter um momento de grande desespero para o povo de Deus. Vão cair as pragas de Apocalipse. As pragas não vão cair em quem tiver com o selo de Deus. Ninguém está sendo selado neste momento. O sábado não é um selo de Deus para agora, e sim para o futuro. O domingo não é a marca da besta agora também. É tudo para o futuro. Pouco tempo antes da volta de Jesus. Jesus Cristo vai vir buscar os seus servos, aqueles que estiverem selados com o seu selo, que vai ser a lei de Deus. A lei de Deus contém esse selo dentro dela, que é o sábado. Por quê? Ah, mas o sábado, só por causa do sábado, Deus é um Deus muito mau, Carlão. Mas não é. Você sabe por quê? As pessoas, lá em Apocalipse, capítulo 22, olha só o que está escrito lá. Apocalipse 22, versículo 11. A partir do versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aqui no versículo 11... continua o injusto fazendo justiça, continua o imundo ainda sendo imundo, e o justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. O que significa isso? Quando você obedece à lei de Deus, você está se limpando mais ainda. Quando você nega a lei de Deus, não precisa de lei mais. Você adultera e não se arrepende, você mata e não se arrepende, você conta mentira e não se arrepende. Você está se sujando ainda mais, a profecia está falando aqui. Essas pessoas que não estão aí, nem aí com os outros mandamentos, Carlos, para elas um pecado a mais e outro a menos não faz diferença. É por isso que sela a lei no coração dos meus discípulos, é por isso que o Espírito Santo é o selo, e é por isso que o sábado está dentro do selo de Deus. Porque aquelas pessoas que estiverem agarradas com o pecado, qualquer tipo de pecado, elas não vão aceitar o selo de Deus. Então, as pessoas que estão se limpando ainda mais, as pessoas sinceras que são das denominações, que elas vigiam na questão da mentira, vigiam na questão dos outros, na transgressão dos outros mandamentos, ou seja, elas não transgridem os outros mandamentos, ela é fiel ao marido, fiel à esposa. Para essa pessoa vai ser dado o sábado, Carlos. Ou seja, não é só o sábado. As pessoas já têm que ficar numa limpeza de vida até a volta de Jesus. Para essas pessoas que já querem ficar limpos, vai ser dado o sábado para elas. Não é que o que é o sábado em si é o selo de Deus, não. As pessoas já estão erradas, já não estão nem aí, já vivem na prostituição, nos vícios. Para ela pouco importa. E a separação final vai ser o sábado. Né, Carlos? Vamos continuar aqui? Só pra gente entender. Teológica. Baseado em quê, meu Deus do céu? Em nada. Baseado em nada. Então tá. E aí, Carlos, você tem algum comentário sobre o estudo de hoje? É um interessante, só fazendo um breve comentário com o pastor César aqui, que não é necessário guardar o sábado, segundo a doutrina dele, mas adorar a imagem é pecado. Não guardar o sábado é pecado? Deixa de ser pecado não guardar o sábado? É contradição. É uma contradição muito grande, né? E com relação ao que o Fabinho falou, das pessoas que vivem em pecado, eu quero fazer uma consideração final aqui. Se o Espírito Santo não está te levando a refletir a respeito disso, se a tua vida de pecado não te leva a uma reflexão daquilo que está acontecendo com a tua vida, irmão, eu peço que você busque a Deus. Busque a Deus, porque o resultado disso não vai ser legal. As coisas hoje parecem ser boas, aquilo é uma vida que a gente busca dinheiro, que a gente busca libertinagem, que a gente
corre atrás dessas coisas mundanas, parece que não vai resultar em nada, a gente vai morrer e findou. E não é. A vida que a gente espera é muito além disso. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é só um teste. Mas aonde e para onde a gente vai é algo sublime para aqueles que forem salvos. Para os perdidos será algo terrível. Então tá, esse foi então o nosso tema de hoje. E sempre vai ter curso aqui, toda semana vai ter. E cada curso vai completando mais as mensagens. Vão completando mais as mensagens. Então faça desde o primeiro aí, dom de línguas, verdadeiro e falso, a morte, sábado ou domingo. E você vai chegar num total da verdade e vai ser muito esclarecedor para você. Então esse foi mais um Verdade e Erro. Fiquem todos com Deus. Se tiver algum tema que vocês querem que eu passe, deixe aqui nos comentários. Se inscrevam, ajude esse canal a crescer, divulgue, né? Se faltou alguma coisa aqui, a Bíblia é muito ampla, pergunte aqui, a gente faz outro tema, porque senão fica muito longo, as pessoas estão reclamando que está muito longo. Mas esse é mais um Verdade e Erro. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.